título da minha palavra é Amar a Deus. Fala comigo, amar a Deus. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. Você ama Deus? Você ama a Deus? Eu quero ler dois textos. O primeiro está em Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Deuteronômio, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Nós vamos ler até o versículo de número 9. Até o versículo de número 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua mesa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Que mais? Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Ou seja, em outras palavras, o texto diz assim, escreva essas palavras, pregue um cartaz na sua parede, ensine teus filhos, caminhando, almoçando, jantando, passeando, estando com eles. Agora eu quero ler Mateus capítulo de número 22. Mateus capítulo de número 22, no verso de número 37. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 22, 37. Respondeu Jesus, ou disse-lhe Jesus, ou Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Queridos, então, olhe para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Não vou hoje, prometo não passar de 1 hora, nós vamos terminar essa palavra bem rapidinho. Aqui nós temos, nesses dois capítulos, duas afirmações sobre amar a Deus. Sobre amar a Deus. As duas afirmações, elas são muito similares, elas se parecem uma com a outra. No texto de Deuteronômio, nós vamos ver que Deus fala que nós temos amá-lo de todo o nosso coração, nossa alma, nossa força, com todo o nosso tempo, e também gravar isso nas paredes para que a gente possa ver. Já no texto de Mateus, nós vamos ver que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, a alma, força, mas Jesus coloca este como o primeiro e maior mandamento. Nosso propósito maior é amar a Deus. Você está aí? Diga amém. Amém. Todos os outros propósitos a partir deste, ou que virem a partir desse, tornam-se complementos do amor a Deus, torna-se complemento da nossa dedicação, do nosso carinho a Ele. E eu preciso que você entenda uma coisa, na cabeça de quase todos os cristãos, há uma lista de tarefas que nós devemos fazer. Na cabeça de quase todas as pessoas que vêm para a igreja, e que estão lá fora da igreja, elas dizem assim, eu não vou para a igreja porque não pode beber, eu não vou para a igreja porque não pode fumar, eu não vou ser crente porque não pode isso, porque não pode aquilo. E aí quando você vem para dentro da igreja, é estabelecida uma outra lista. A gente tem que obedecer a Deus, a gente precisa temer a Deus, a gente tem que cantar para Deus, a gente tem que tocar para Deus, a gente tem que pregar para Deus, a gente tem que servir a Deus, a gente tem que ler a palavra, tem que orar, tem que jejuar, e por aí vai, essa lista que é muito extensa, que a religião impõe, não o Evangelho. Não o Evangelho. Sabe, querido, nós somos chamados para fazer tudo isso, mas o que Deus mais quer, ou o que Deus mais requer de mim e de você, que nós
o amemos de todo o nosso coração. Que Deus seja o primeiro lugar na sua vida. Agora, querido, quando a minha esposa é o primeiro lugar na minha vida, eu deixo tudo por amor a ela. Quando a pastora Keila ficou doente, vocês se lembram que eu tive que me ausentar quase um ano da igreja para cuidar dela. Agora imagine amar a Deus. Amar a Deus também requer ou implica em andar em santidade. Andar em santidade. No texto de João, no capítulo 14, no verso número 15, Jesus disse assim, se vocês me amam, quem ama Jesus aí, diga amém. Amém. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Então, eu não vou pecar, não é porque Deus vai me castigar. Eu não vou dar o meu dízimo, aliás, eu vou dar o dízimo, não é com medo do devorador, não. Aqui nessa igreja ninguém é obrigado a dizimar. Aqui nessa igreja ninguém é obrigado a ofertar, ninguém é obrigado a primiciar. A primícia é a honra, o dízimo é a obediência e a oferta é a fé. Agora, nós devemos fazer isso não por obrigação, e aqui não é obrigado, aqui é um princípio. Mas por que eu faço? Porque eu amo a Deus, porque eu sou grato a Deus. Então eu não faço para Deus com medo de perder uma bênção. Ei, querido, você já é abençoado. Você já é abençoado. Ah não, pastor, eu vou fazer porque eu tenho medo do diabo. Querido, o diabo não tem poder sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em você. Não, pastor, eu preciso ir porque se eu não fizer, Deus vai cobrar de mim. Deus vai matar meu filho, como eu já ouvi muitas pessoas dizerem aí em outras religiões. Ah, se eu não fizer, Deus vai cobrar de mim, vai matar o meu filho, vai matar o meu marido. Espera aí. Você sai de uma escravidão do mundo para entrar em outra aqui na igreja? Não. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus, mas é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, fazendo isso com prazer e com alegria. Eu tenho prazer em fazer as coisas para minha esposa, eu tenho prazer em fazer as coisas para os meus filhos, eu tenho prazer em vir pregar na igreja, sabe por quê? Porque eu amo fazer isso. E quando a gente ama, irmãos, nada se torna um jugo, nada se torna pesado. Você pode dizer amém? Amém. Sabe, querido, nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado no medo, ele precisa ser baseado no prazer, na alegria. E eu estou aqui para dizer algo para você. Deus não está aqui nessa noite para te punir, para te bater, esperando você errar para te dar um couro. Não, Deus está aqui para dizer para você, eu te amo e eu enviei o meu filho para morrer na cruz do Calvário pela sua vida. Então Deus te ama e não importa o que você faça, não importa quem você seja ou de onde você veio. Entenda que o amor de Deus pela sua vida é incondicional e o seu amor por Ele deve ser baseado no prazer e não no medo. Agora, eu entendo também que eu quero aqui basear alguns princípios, e eu vou basear na vida de Moisés, alguns princípios daqueles que amam a Deus, alguns princípios daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Pastor, quais são os princípios que eu estabeleço na minha vida para dizer que de fato e de verdade eu amo a Deus? E se você for anotar aí, eu não vou pedir para projetar no telão, mas se você for anotar, eu vou ler Êxodo capítulo 33, a partir do verso 7 ao 11. Quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Êxodo 33, 7 diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Então, primeiro princípio, aqueles que amam a Deus são aqueles que priorizam tempo no secreto com Ele.
são aqueles que priorizam tempo no secreto com Ele. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto. Moisés ia para a tenda. Alô? Mas Jesus fala assim: não tem mais tenda, porque agora você mora numa casa. Então ele diz para você: entra no teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Sabe, queridos, se você de fato, de verdade ama a Deus, nós precisamos investir tempo com Ele a sós. Precisamos estar com Ele a sós. Precisamos, sabe, desenvolver um relacionamento secreto com Ele. É mais importante o seu relacionamento secreto do que o seu relacionamento público. Tem alguém aí? Eu estou falando de oração. Eu estou falando de orar. Eu estou falando de falar com Deus. Qual que é o problema, pastor? Tem muitas pessoas que vão para o secreto. Elas se ajoelham. Ah, Deus, com aquela lista de coisas. Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Mas a tua palavra diz também, Senhor, que se eu crer no Senhor Jesus, converterá, será salvo eu e a minha casa. Por isso, Senhor, eu profetizo e declaro a conversão do meu marido. Você está orando a palavra. Você falou com Deus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Agora qual que é o problema? Você acaba de orar, você levanta e vai embora. E Deus fica lá olhando para sua cara. Fala, mas só você que fala, eu não falo não? Porque para muitas mulheres Deus vai falar assim: você quer que seu marido converta? Então mude o seu comportamento dentro de casa. Pare de falar mal das pessoas, ou da igreja, ou do pastor. E assim vice-versa, tá? Só estou dando um exemplo. Você, marido, quer que a sua esposa converta, seus filhos? Quando você ajoelhar para orar, espere Deus dar a resposta para você. Tem gente que fala assim: pastor, eu vou orar uma semana para Deus falar comigo. Mas que Deus é esse? Comigo Ele fala na hora. E Deus tem que falar na hora, e Deus precisa falar com você. Deus quer falar com você. Nós precisamos parar com aquela lista extensa de pedidos e ir para a presença do Senhor para dizer: Senhor, eu te amo, o Senhor é precioso para mim, obrigado pela minha vida. Eu estava no hospital com o pastor Oswaldo, e eu já falei isso aqui na igreja, e o pastor Oswaldo queria sair do hospital para ir no culto de domingo, e ele falou assim: só um pouquinho. Eu lembrei da pastora Keila, que quando dava crise nela, ela falava assim: eu vou correr só um pouquinho. E ela desembestava, saia correndo, sumia. E aí o pastor Oswaldo foi para a médica assim: só um pouquinho. Aí ela falou: não, senhor, o senhor não vai sair do hospital. Eu falei: pastor, fica quieto aqui. Ele falou assim: sabe o que é, meu filho? Eu quero trabalhar, porque eu me sinto devedor ao Senhor, por tudo que Ele fez, tem feito e vai fazer na minha vida. Para que eu vou orar pedindo tanto de coisa? Não estou falando que você não precisa pedir. Você está aí, diga amém. Porque eu estou falando para você que um relacionamento não é baseado somente em petição, é baseado em amor, é baseado em comunhão. Você pode estar em comunhão com Deus lavando roupa, lavando louça, limpando uma casa. Você pode estar em comunhão com Deus dirigindo, indo para o trabalho, dentro do ônibus, orando. Você pode ter comunhão. O que Moisés fazia e o que Jesus está dizendo para mim e para você é que nós precisamos separar um tempo para estar a sós com Ele. Nós temos vários relacionamentos. Com amigos é de comunhão, no trabalho é de reunião, com família é lazer, mas com Deus tem que ser de intimidade. Eu tenho muita facilidade de ouvir a voz de Deus, muita facilidade. Isso é comunhão, isso é intimidade. E tem gente que nem é crente, sabe? Deus fala com ele, Deus mostra, Deus revela. Sabe, querido, olha o que Bill Johnson disse:
A presença é mais importante que os princípios. Nós somos transformados pela presença e não pelos princípios. Os princípios norteiam, mas a presença transforma. Somente uma pessoa cheia de Deus, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ser transformada pelo poder de Deus. E uma das maiores expressões de amor para alguém é a exclusividade. É a exclusividade. Se você diz que ama, ela tem que ser exclusiva na sua vida. Se você diz que o ama, ele tem que ser exclusivo na sua vida. Então, se você ama a Deus, faça com que ele se sinta exclusivo na sua vida. Você está aí, diga amém. Quem são os que amam verdadeiramente a Deus? Aqueles que servem a Ele em sua casa. Aqueles que servem a Ele em sua casa. Moisés diz no capítulo 33, no verso número 7 ainda: quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda fora do acampamento. Agora preste atenção, se Deus está em todos os lugares onde a sua presença é necessária, por que é que o povo tinha que ir à tenda? O que eu quero dizer para você é que tem muita gente dizendo que não é necessário viver de igreja. Tem muita gente dizendo que igreja não é necessário. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios: não deixe de congregar. Sabe por quê? Porque lá nos Salmos diz que é daqui que Deus libera a vida e a bênção para sempre. Para sempre. Então quem quisesse ouvir a voz de Deus, tinha que ir na tenda. Agora nós somos a tenda, agora Deus habita em nós. Então nós precisamos vir à casa de Deus, para quê? Para servi-lo. Nós não podemos ficar a vida inteira dentro de um quarto. Nós não podemos servir a Deus sempre dentro de casa. Tem muita gente me assistindo pela televisão. Eu quero dizer para você, ou pelo smartphone, ou pelo notebook, se você está em casa e pôde vir ao culto e não veio, você está errado, você está pecando, você está se omitindo, porque o lugar de servir a Deus também é aqui na casa do Senhor. Você pode dar um aplauso a Ele por isso? Temos que receber no secreto para servir no coletivo. Vou repetir. Temos que receber no secreto para servirmos no coletivo. Buscamos a Deus que está nos céus para servir pessoas que estão na terra. Eu vou dizer de novo. Buscamos a Deus que está nos céus para servir pessoas que estão na terra. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. É amando a Deus sobre todas as coisas que conseguiremos então amar o nosso próximo e servi-lo. Por que eu estou aqui, meu irmão, servindo você? Porque eu amo a Deus. Por que o pessoal da música está aqui servindo, cantando e servindo a você? Porque ama a Deus. Esses meninos vêm para cá 4 horas da tarde, ensaiando, ensaia durante a semana, ensaia. Para quê? Para servi-lo. Esses irmãos estão em pé nas câmeras, para quê? Servindo. Tem gente lá no berçário. Tem gente lá, no berçário não, lá no culto Kids, fazendo o quê? Servindo os seus filhos. Só quem ama a Deus consegue servir ao próximo. Só quem ama a Deus, sabe, tem gente que não é preciso nem falar que Deus está na vida dele. É só olhar o comportamento de servo que ele tem. Agora entenda uma coisa. Há muitos cristãos que têm colocado o serviço em primeiro lugar e estão servindo a Deus vazios, porque não conseguem se encher no seu lugar secreto. Não podemos servir a Deus vazios. Cantar vazio
não vai fazer diferença nenhuma. Pregar vazio não vai fazer diferença nenhuma. Falar vazio, nós seremos como um sino que tine ocos. Tem muita gente que está na igreja, mas estão vazios da presença de Deus. Seu casamento está vazio, sua vida está vazia, sua empresa está vazia, você está procurando coisas para encher o seu coração. E eu estou dizendo para você, é necessário que você se encha da presença de Deus, da unção de Deus, da graça de Deus, para que você tenha plenitude na sua vida. Se você está aí, diga amém. Novamente Jesus disse-lhe: Simão, filho de João, você realmente me ama? Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu já te disse, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Serviço, serviço. Aquele que ama, cuida. Diga para o seu irmão: aquele que ama, cuida. Diga para outro: aquele que ama, serve. É isso. Buscar a Deus no secreto, para servirmos uns aos outros no coletivo. Quem são aqueles que amam verdadeiramente a Deus? Terceiro ponto: são aqueles que influenciam outros. Moisés, no capítulo 33, no verso de número 8, diz assim: sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando, fazendo o quê? Observando até que ele entrasse na tenda. O seu amor por Deus, se você ama a Deus, naturalmente você vai induzir as pessoas. Naturalmente você vai, de certa forma, influenciar pessoas. Vou dar um exemplo. Lá em casa eu sou corintiano, meus 2 filhos são corintianos. Agora a pergunta que eu faço para você é a seguinte: nós temos influenciado as pessoas para o Evangelho? A sua vida inspira alguém? Você, papai e mamãe, a sua vida inspira seus filhos? Você está aí, diga amém. Você está aí, diga glória a Deus. O seu amor por Deus vai naturalmente produzir uma reação nas pessoas que andam contigo. Precisa produzir reação, precisa mexer com ela. O texto diz que quando Moisés entrava na tenda do encontro, as pessoas levantavam. E a palavra levantava, no hebraico, significa tornar-se poderoso, entrar em cena. Ou seja, quando eu estou cheio de Deus, eu preciso influenciar pessoas, e quando eu influencio essas pessoas, elas se tornam fortes, elas se tornam poderosas, elas mudam de vida, elas crescem em empoderamento. E é isso que eu estou dizendo sobre você, meu irmão, sobre a sua vida. Você será alguém que há de liberar de você poder e autoridade sobre a vida das pessoas. Você vai encher as pessoas com uma unção que vai extrapolar da sua vida. Influenciar. Quem é o super-herói dos seus filhos? A quem você está influenciando? E eu quero abrir um parênteses aqui, dizer para você que o seu movimento em direção a Deus precisa tirar as pessoas da inércia, do comodismo. Um homem e uma mulher de Deus são como ímãs que atraem e empoderam pessoas. Eu vejo pais, e agora eu quero abrir esse parênteses. Eu vejo pais que a filha pinta a unha de preto, coloca piercing na orelha, coloca piercing no nariz. Sou contra isso não, faz tatuagem, não sou contra isso. Filhos que passam o dia todo no smartphone,
Não sou contra celular. Eu vejo algumas moças na igreja, eu tenho visto, moças que nem usam mais batom. E o pai e a mãe estão achando normal. Não veste uma saia. Só calça jeans, só calça jeans, só calça jeans, só calça jeans. Segundo o pastor Oswaldo, calça jeans é de homem. E saia de mulher. Mas nós precisamos estar atentos aos nossos filhos. Nós precisamos estar atentos aos nossos filhos. Eu quero perguntar para você que é papai e mamãe, tem quanto tempo que você não senta na mesa para almoçar com seus filhos? Olha o que Moisés diz: ensina os teus filhos caminhando, assentado na mesa. Ensina os seus filhos, escreve na parede o que eles têm que fazer. Você precisa ensinar os seus filhos a amar a Deus. Mas tem muitos pais que estão dentro da igreja, perdendo os filhos. Perdendo os filhos. Sabe o que está faltando para nós? Cuidarmos mais e darmos mais atenção para os nossos filhos. Talvez a tatuagem que ele faz, talvez a briga que ela dá, você tem filho adolescente, talvez a briga que eles dão, sabe por quê? É porque nós estamos perdendo nossos filhos. Está na hora de você trazer os seus filhos e influenciar, principalmente os de casa, porque a Bíblia diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, perder o seu casamento, perder os seus filhos? O que adianta eu ter uma igreja com 10.000 membros e não ter o meu filho e minha filha servindo ao Senhor? Eu não influencio os meus filhos assistindo culto de casa. Eu não influencio os meus filhos não sendo exemplo para eles. Quem são aqueles que amam verdadeiramente a Deus? São aqueles que vivem experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais. A Bíblia diz, no capítulo 33, no verso número 9: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Enquanto o Senhor o que, irmãos? O texto diz assim, ó: assim que Moisés entrava. Ouve isso. A sua ação natural produz uma reação no mundo espiritual. Ixi, até um crente aqui. A sua ação natural produz uma reação no mundo espiritual. Quando Moisés entrava, Deus descia. Quando Moisés entrava, Deus descia e falava com ele. Tem pessoas que vivem a vida inteira à porta, não entram, não saem. Tem pessoas que vivem a vida inteira na janela, como Eutico, dormindo. Uma hora pode cair e morrer. Sabe, irmãos, nós fomos chamados para entrar. Nós fomos chamados para ter experiência com Deus. Eu vinha no carro lendo com Nicole o capítulo de número 34 de Deuteronômio. É o último capítulo de Deuteronômio. Presta atenção nisso. É o último capítulo de Deuteronômio. Deus pega Moisés e Josué, levam eles para cima do monte e diz para Moisés: escreve aí. Provavelmente não era Moisés que escrevia, era Josué, que era o discípulo. Escreve aí: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó dar esta terra aos meus filhos. Ele escreve. Eu disse que vocês comeriam melhor essa terra. Escreve, ele escreve. Moisés, escreve aí: não houve profeta em Israel como Moisés. E Moisés, escreve aí, Josué. Escreve aí, Josué. Aí, você foi poderoso em obras. Você foi um profeta poderoso. Escreve aí: sou poderoso. Olha a terra agora, Moisés. Moisés, escreve aí: olha a terra. Estou olhando, Senhor. Você não vai entrar. E você vai morrer aqui.
porque agora acabou o livro e sua morte está decretada. Fala comigo, morreu. Tem gente que assustou, presta atenção. Olha que experiência poderosa. Olha que experiência poderosa. Moisés escrevendo sobre a própria morte. Moisés não estava nem aí, sabe por quê? Porque quem estava lá era o autor da vida. Eu pergunto para você, você tem experiências com Deus ou você conta as experiências dos outros? Você tem experiências com Deus ou você ainda continua contando aquela experiência de quando você se converteu, quando você amava a Deus? Porque a frase correta deveria ser assim, ó: ah, pastor, quando eu me converti, sabe, eu era empolgado, eu ia no culto, ia na vigília, eu chorava e jejuava. Eu era um novo convertido. Mas agora eu estou mais maduro, né, pastor? Agora eu estou mais... Na verdade, a palavra tinha que ser ao contrário. Quando eu amava a Deus, eu ia no culto, eu ia na vigília, eu ia na oração, eu ia na segunda-feira, eu ia na terça, eu ia na quarta, eu estava no culto na quinta, na sexta, no sábado, domingo, eu orava, eu lia a Bíblia. Mas agora parece que a gente deixou de amar a Deus e começou a amar mais as coisas. E passou a dar mais importância ao nosso próprio prazer. Por amor, irmãos, nós queremos ir além e não ficar ao aquém. Os seus anos de cristão têm te trazido mais experiências com Deus ou você parou? Em uma empresa, você pode passar 30 anos fazendo a mesma coisa, mas com Deus, deixa eu dar uma notícia para você, todos os dias tem algo novo. E eu encerro o último ponto dizendo o seguinte: quem são os que amam verdadeiramente a Deus? São aqueles que discipulam a próxima geração. Fala comigo, são aqueles que discipulam a próxima geração. O Senhor falava com Moisés face a face, versículo 11, como quem falava com seu amigo. Como quem falava com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, lhe servia como auxiliar e não se afastava da tenda. Sabe por que Josué não se afastava da tenda? Primeiro, porque ele amava a Deus. Segundo, porque Moisés o discipulava. Moisés o discipulava. E se você for ver lá o capítulo número 34, você vai ver que Moisés, antes de morrer, impôs as mãos sobre Josué e transferiu sobre ele poder e autoridade. Aí Moisés morre e Deus vem para Josué e diz: ei Josué, não tenha medo, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Ei meu irmão, aqueles que amam a Deus, aqueles que influenciam e discipulam a próxima geração. Ei, a minha geração já passou, a do pastor Haroldo, do Arley, do Jacó, né? A geração do Francisco já passou, a geração do Antônio já passou. Então o que eu preciso fazer? Pega a tua sabedoria, pega a tua experiência, senta com os teus filhos, senta com os teus filhos biológicos e filhos espirituais, e discipulem eles. Não diga para eles o que é pecado, diga para eles o que fazer, diga para eles o que é santidade, diga para eles o que é presença de Deus, diga para eles o que é isso, o que é aquilo que Deus faz. Não diga para eles o que eles não devam fazer. Agora, em tudo que você for ensinar, escuta o que eu vou te dizer, você precisa ser exemplo. Porque não vivemos mais numa geração, os nossos filhos não aceitam mais a gente dizer: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Meu pai dizia isso para mim. Ele ia fumar e eu pedia para acender o cigarro. Ele dizia para mim assim: você não vai fumar, menino? Ora! E até o tempo que ele morou em casa, eu não fumei. Mas o dia que ele saiu de casa, a primeira coisa que eu fiz foi fumar. Mas eu obedecia meu pai,
Papai, eu me lembro muito bem, isso aí é na época minha, de Jacó, de Haroldo. Papai não falava com a gente. É na época do Pires ali, ó, nessa turma mais experiente. Papai não falava com a gente, ele só olhava. Se tinha visita na sala, eu não podia nem entrar. Eu não podia nem entrar na sala. Se mandasse buscar uma água, eu tinha que vir com um copo assim, ó. Hoje, muitos pais reclamam que os filhos não obedecem. A culpa não é dos filhos, a culpa é dos pais. Hoje eu brincando com o Lucas no carro, ele disse para mim assim, eu falei, sei lá que você é desobediente, rapaz. Ele falou, rapaz, olha para mim, você nunca teve filho desobediente? Você não sabe o que é filho desobediente? Eu falei, não sei mesmo, e nem neto eu vou ter. Aí ele falou assim, mas não vai mesmo, porque meus filhos... Eu falei para ele, eu quero ver. Porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Sabe, querido, o amor de Moisés produziu em Josué uma fome por Deus, uma fome pela presença de Deus. Moisés saía, mas Josué ficava. Moisés saía da tenda, Josué ficava. Josué ficava. Josué não se afastava. Sabe, irmãos, o amor de Deus na sua vida precisa atrair pessoas para perto dele, e o seu comportamento deve produzir e gerar discípulos para ele. Além de bens materiais, pastor Daniel, além de bens materiais, porque a Bíblia diz que o homem de bem deixa herança para os filhos. Além de bens, quero deixar um legado do quanto eu amei servir ao Senhor de todo o meu coração. É o que eu falo para eles. Tem hora que dá vontade de ir embora. Tem hora que dá vontade de largar tudo isso aqui. Até Moisés queria matar o povo. Até Moisés se irou com o povo, que foi o maior profeta. Mas eu não faço, sabe por quê? Porque eu amo primeiramente a Deus. Sabe, irmãos? E Josué aprendeu direitinho, porque ele diz assim, ó, lá em Josué 23:11, por isso, dedique-se ao Senhor com zelo, a amar ao Senhor, seu Deus. Sabe, queridos, quantos discípulos você tem? A Karina e o Wellington vai discipular a Amanda e o Jean. O Alfredo e a Suelen, talvez sejam nomes que vocês são de casa, nunca ouviram. Mal chegaram na igreja. O Alfredo e a Suelen vai discipular o Paulo e a Yasmin. Está na hora, irmãos, desse telefone aqui, ó, esse. Levanta seu telefone aí, pastor Haroldo. Está na hora do telefone do pastor Haroldo. Levanta o telefone aí, pastor Aquila. Levanta a mão se não tem telefone. Está na hora dos nossos telefones começarem a parar de tocar. E para dizer assim, corre aqui, pastor, que o meu casamento está acabando, eu vou largar essa mulher. Eu vou largar esse homem. Levanta aí, pastora. Muito bem. Ah, então não pode ligar mais para o pastor? Pode, irmão. Deve. Principalmente para convidar o pastor para comer uma picanha, né, pastor Haroldo? Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: no dia a dia, quem anda com você? Quem está com você? Porque eu viro para o Lucas Henrique, para o Cristiano Lucas e para a Thalita e pergunto para eles, como que está o Denis e a Aline? E pastor, o Denis e a Aline, está uma benção. Denis vai ter assim, ó, Denis e a Aline é uma benção. O único defeito dele é flamenguista.
Agora, presta atenção, olha para mim aqui. O dia que o Denis estava numa pior, você ligou para quem? Para o Cristiano Lucas ou para mim? Você ligou para mim. Então o meu telefone não é inacessível. E não é também porque o Cristiano Lucas não deu conta de resolver a questão. Não é isso. É porque eles sabem também que eles têm pastores. E eu não estou falando que você não pode ligar para mim para falar de problema. Não é isso não. Porque o telefone nosso toca é 99,999999 é para resolver pepino. Só que nós que somos pastores e líderes também falamos. Vocês não ouvem. Aí, sabe o que acontece? A giripoca precisa piar. A cobra precisa fumar. O siri precisa sair do caranguejo. O balde precisa derramar. O siri precisa sair da lata, né? Do caranguejo. Da lata. Por quê, irmãos? Tem gente que a gente liga e nem atende. Como está seu casamento? Tá bom. Manda mensagem, como é que você está? Não responde. Aonde você está pensando que você vai parar com esse casamento? Aonde você está pensando que você vai parar com essa vida sua? Mas não precisa de ninguém. Como que não? Se até Jesus precisou de alguém para abrir o coração, e esse alguém chamava-se João, era o discípulo do coração. Se até Jesus precisou, você é melhor que Jesus? Mas ninguém precisa saber da minha vida. Ué, mas por quê? Tem alguma coisa oculta aí que ninguém pode saber? Para de infantilidade. Para de infantilidade. Jacó com 78 anos. Eles... É barão de 78. Senta na minha mesa, Pires. Senta na minha mesa e eu falo, como é que tá lá? Ah, pastor, está assim. Discipulado. Qual é o problema de você sentar com Jacó? Qual é o problema de você, Pires, abrir o coração para mim? Qual é o problema de você abrir o coração para o pastor? Ó, pastor, porque eu sei que você sofre, porque mulher dá trabalho. Eu sei que você sofre. Mas você precisa de um discipulador. Você precisa de alguém para cuidar de você. Não é alguém que vai mandar em você. É alguém que vai cuidar de você. Irmãos, ter um discipulador é uma benção. Foi uma benção na minha vida, pastor Bispo Adalberto. É uma benção, pastor Oswaldo. Só de ouvir o que o pastor Oswaldo falou para mim no hospital aquele dia, que eu me sinto devedor, eu fui para casa um lixo. Eu deitei na cama e dormi a tarde inteira. Eu saí do hospital, era quase 1h da tarde, fui para casa, almocei, deitei, falei assim, minha cabeça está doendo. Que ela falou, o que foi? Eu falei, eu tomei um soco, que eu estou até tonto. Refletindo na palavra do meu pastor, que tem uma das maiores igrejas do estado, que está com todos os filhos no altar da igreja, que tem casa, os filhos têm casa, todo mundo bem servido, e ele dizer, eu me sinto devedor de estar lá na igreja dando aula no instituto. Quem discipula você? Quem acompanha você? Agora, escute o que eu vou te dizer para concluir. Tudo começa com uma experiência. Fala comigo, tudo começa com uma experiência. E é a sua experiência com Deus. Você precisa abrir seu coração para deixar Deus cuidar de você através de uma outra pessoa. Você precisa abrir seu coração para deixar Deus cuidar do seu casamento através de uma outra pessoa. Você precisa abrir seu coração para deixar Deus cuidar de você através de outras pessoas. Deus usa a vida do pastor Haroldo para cuidar de mim, usa a vida do Arley para cuidar de mim, usa a vida de tantas pessoas, usa você para cuidar de mim. Por que nós não podemos cuidar de você? Por que alguém que está aqui na igreja não pode cuidar de você? Ah, eu sou muito espiritual, pastor, eu tenho uma... Para, aqui somos todos servos. Aqui somos todos servos. Aqui nós somos uma família. Tem um pai e uma mãe, que é a pastora Keila, que não está bem, está nos assistindo em casa. Mas a Maria Eduarda, que ficou com ela,
Tem um pai e tem uma mãe, mas nem todas as vezes o pai e a mãe dá para acudir. Nem sempre. Nem sempre. Eu quero orar com você, feche seus olhos por um instante. Espírito Santo,